Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e nós vamos falar aí sobre o poder do açúcar. Na verdade, essa aula é uma continuação de uma anterior que nós já vimos falando sobre a importância do açúcar no Brasil colonial, quando ele se torna a base da economia. E aí a gente vai continuar falando, só que agora a gente vai falar de uma coisa que acontece no mundo e que vai interferir drasticamente nas nossas relações, no nosso desenvolvimento aqui no Brasil. E o que foi isso? A chamada União Ibérica. É fácil, União, junção ibérica dos países da Península Ibérica, que são quem? Portugal e Espanha. Lembra aí da sua aula de geografia. Então, o que é que acontece? Há uma união desses dois países. Agora, pensa comigo. Como é que desses dois reinos vão se unir? Como é que esses dois países vão se unir? Lembrando que eles já têm uma história anterior, tá? A gente está falando aí de 1580, mas antes eles já têm uma história anterior. Lembra que eles saíram aí, tanto Portugal quanto Espanha, desbravando os mares e descobrindo novas terras, e assim eles vão conquistar outros territórios. Então, como é que Portugal iria se submeter à Espanha? É muito simples. Em 1578, houve uma guerra, uma luta no Marrocos e uma batalha. E o que foi que aconteceu? Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, morreu nessa batalha. Na verdade, ele sumiu, sabe, minha gente? Morreu, ninguém encaixou o corpo dele, então o povo ainda espera Dom Sebastião voltar para salvar o mundo. É, tem uma lenda desse tipo aí. E aí, Dom Sebastião sumiu, não deixou filhos, não deixou descendentes. Resultado: alguém tinha que assumir essa coroa. Foi se pesquisando, foi se movimentando e descobriu-se que quem? Dom Filipe II, que é o rei lá da Espanha, era quem tinha o parentesco mais próximo. Muito útil, né? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai assumir então o governo de Portugal. Então veja só, não é que a Espanha vá dominar Portugal, é que ela vai ter um rei em comum. Mas como o rei é mais português, então ele vai puxar mais sardinha, ou perdão, mais espanhol, ele vai puxar mais sardinha para a Espanha, entendeu? E assim ele é considerado legítimo rei de Portugal e assume. O resultado, pessoal, a consequência principal da União Ibérica para a gente é porque acho que vocês lembram que tinha um chamado Tratado de Tordesilhas que separava as terras e definia que determinadas terras pertenciam a Portugal e outras pertenciam à Espanha. Como está todo mundo sob o poder do mesmo rei, então não tem mais isso. O que é que a gente começa a observar? Que vai entrar, que a gente vai perceber que os portugueses vão adentrar no território que antes era da Espanha, que agora pertence a todo mundo, e eles vão começar a aumentar esse território. Isso é bem importante, porque aí a gente vai perceber que nessa situação específica, Portugal aumenta o espaço territorial do que a gente vai conhecer futuramente como Brasil. Então, a gente já aumenta a nossa expansão territorial. Por que é que acaba a União Ibérica? Bem, minha gente, a União Ibérica vai acabar porque nós vamos ter aí vários, vários motivos, não um só. A gente vai ter várias batalhas internamente, principalmente entre Portugal e Holanda, e a gente vai já falar sobre isso. É, ela acaba em 1640, pelo que a gente chama de golpe da restauração de Portugal, que é quando a gente vai ter aí vários movimentos, como a Revolução de Aves, que vai garantir que que um rei português assuma o poder, né? A gente volta a esse poder aí. E, paralelamente a isso, a gente vai perceber que Portugal, desde 1624, já vai ter vários e vários problemas com a Holanda. Eles vêm se desentendendo. O interessante aqui, pessoal, é a gente pensar o seguinte, que antes dessa União Ibérica, Portugal e Holanda se davam até bem. O problema é que os holandeses não se davam bem com os espanhóis, eles já tinham aí problemas, inclusive, de dominação de território. Então, a gente, a partir da União Ibérica, o relacionamento entre Portugal e Holanda começa a ficar mais complicado. E em 1624 a gente percebe que há uma guerra ainda maior, porque tem uma disputa aí de produção de açúcar. Então a gente percebe que depois de muita luta, os portugueses vão conseguir expulsar os holandeses aqui do Brasil. É sim.
E os holandeses vão sair daqui, vão para uma região chamada Antilhas, vão produzir um açúcar melhor que o nosso, mais barato que o nosso, e vão competir com o nosso açúcar, o que vai ajudar a levar o declínio, tá, da produção açucareira no Brasil. E além das invasões holandesas, a gente também tem nesse período as invasões francesas, é todo mundo querendo entrar aqui no território. E aí, como eu já disse para vocês, com a Revolução, com o golpe da Restauração que acontece lá em Portugal, Portugal vai adquirir novamente sua autonomia política, vai ter aí a dinastia de Bragança assumindo o trono, começando por Dom João IV, e levando assim ao fim da União Ibérica. Bem, isso é a União Ibérica. Agora vamos entender como é que funciona as invasões estrangeiras. No caso, nós vamos entender um pouquinho como foi essa invasão holandesa especificamente. Então, o que é que vai acontecer? Os holandeses, como tinham rixa aí com a Espanha, eles vão tentar colonizar, eles vão tentar entrar aqui no território brasileiro para que eles não perdessem o comércio do açúcar. Então, em 1624 e 1625, eles fazem as primeiras tentativas de chegar aí no território da Bahia. Como eles não conseguem, eles vão voltar a atenção dele para onde? Pernambuco, que produzia assim muito açúcar na época. Então, os holandeses vão contar com a ajuda de Domingos Calabar, que conhecendo a região, ele vai trair os portugueses e ajudar os holandeses a se instalarem ali. Os holandeses vão dominar boa parte do litoral nordestino entre 1630 e 1654. Os senhores de engenho não vão resistir ao domínio holandês. Por quê, meu povo? Porque era muito simples, era muito interessante para eles, porque eles queriam ganhar dinheiro com a venda de açúcar e os holandeses eram ótimos compradores e investidores, né? Então não importava de onde o dinheiro viesse, desde que viesse estava ótimo, era bem-vindo. Né? E aí, como eu disse para vocês, os investimentos vão vir na forma de empréstimos aos senhores de engenho, que vão conseguir reconstruir suas propriedades destruídas pelas guerras de tentativa de invasão dos holandeses, né? Brigar, guerrear, perder território, perderam equipamentos, mas os holandeses vão ajudar aí eles se restabelecerem. E aí a gente tem uma figura curiosíssima, tá? E às vezes você pode até já ter ouvido. Ah, se nós fôssemos colonizados pelos holandeses, o Brasil ia ser diferente. Detesto dizer isso para vocês, mas não, tá? Maurício de Nassau é uma figura que vai fazer uma diferença muito grande, mas ele era uma exceção. O que os holandeses queriam era explorar a nossa terrinha de todo jeito. Mas em 1637 eles mandam para cá quem? Maurício de Nassau, que vai ser o governador das terras holandesas no Brasil. E ele vai manter uma aliança com os senhores de engenho, ele vai trazer cientistas, artistas, ele vai retratar a natureza do Brasil, principalmente na região onde ele domina, que é Recife, onde ele ali vai fazer uma revolução urbanística no Recife. Então a gente vai ter o embelezamento do Recife, a gente vai ter construção de pontes, a gente vai ter saneamento básico, modernização da cidade, vamos ter observatório. Então, minha gente, é bombástico. Porém, Maurício de Nassau gastava muito com isso e não agradava nada aos holandeses. Então, em 1642, os holandeses vão tomar algumas medidas que não vão agradar o senhor de engenho. O que é que eles vão fazer? Vão tentar forçar a produção de açúcar, aumentar os impostos e confiscar a propriedade. Nassau, que era contra essas medidas, acabou sendo demitido do governo, para vocês entenderem aí que não tem muita diferença entre holandeses, portugueses e espanhóis. O fato é que eles queriam realmente explorar. Então, os senhores de engenho, quando viram que a presença holandesa não era mais vantajosa, vão se unir aos escravos e aos índios com a luta contra os invasores. Então, essa luta vai ficar conhecida como Insurreição Pernambucana, que vai ter aí as suas duas principais batalhas que vão acontecer em 48 e 46, mas a gente só vai expulsar definitivamente os holandeses em 1654, quando eles vão para as Antilhas e vão produzir um açúcar melhor do que o nosso, e aí vão fazer o favor de quebrar a nossa economia. Esse